Boa noite, querido, querida, seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Estamos em 5 de setembro de 2021. É o episódio de número 61. Nós estamos na parte 3. E a parábola é o administrador infiel. Realmente é extraordinária essa sequência de parábolas que nós estamos vendo, e ela pode mudar profundamente o teu olhar acerca da realidade, tanto da tua realidade interior, quanto da realidade do próprio universo, da própria criação. Desde crianças, desde que nos entendemos por gente, nós temos muita dificuldade com a dor, com o erro, com a frustração, com o mal que nos infringem, muitas vezes com o mal que nós infringimos às pessoas. E muitas vezes isso escreve a biografia, muda a vida, transtorna a vida de muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de compreensão. Estudos como esse dão uma perspectiva cósmica, dão um entendimento de como as trevas foram estruturadas na própria criação, na própria estrutura do universo, em tudo que é produzido no universo. Plano mineral, plano vegetal, animal e animal comunal. E então, dentro de nós e fora de nós, há essa estrutura do tempo, essa estrutura da imperfeição, do contrário, das trevas, do mal, daquilo que é horrível a uma parte da nossa consciência, mas que tem uma sedução para uma parte da nossa natureza. Você já deve ter tentado mudar um hábito em você que você não gosta, algum problema que você tenha e que você queira não apresentar mais, e você já deve saber, por uma pessoa minimamente madura, que já fez algum trabalho sobre si mesmo, como é difícil alterar algumas coisas no nosso interior. Como nós lutamos com traços, muitas vezes ruins de caráter, coisas dentro de nós, e que são difíceis de serem alteradas. Também você já deve ter enfrentado frustrações, falências, perdas, fracassos, erros, e talvez isso atormente a tua vida. Pois bem, então todos esses estudos e essa visão da natureza podem oferecer para você um caminho de compaixão, de misericórdia, de amor, de graça. Uma nova visão a respeito de você e a respeito dos outros, a respeito também da própria estrutura da vida. Então, esses temas são fantásticos e eu animo você a estudá-los com profundidade. Eu sei que o nosso canal não é um canal assim facilmente palatável, né? Talvez se você não goste muito de ler, de estudar, seja um pouco difícil. Mas eu garanto a você que cada centímetro, que cada centímetro que você avança, cada segundo do teu tempo que você aplica a uma reflexão mais profunda da vida, à sensibilidade de poder compreender a si mesmo, aos outros e ao próprio universo de uma maneira mais profunda, vão resultar em progressos sem comparação dentro de você. Então agora, né, vamos para a terceira parte do nosso administrador infiel ou do mordomo infiel. Bem, aqui nos Ventos do Consciência Hebraica a gente sempre fala um pouquinho sobre por que consciência hebraica, das 4 potencialidades humanas, a essencial é a que nos distingue de toda a natureza. Nela, a autoconsciência ou consciência é uma das expressões mais significativas. O hebraico para nós representa a espiritualidade humana, o judaico
mais a história local ocorrida no Oriente Médio. Sim, Jesus foi muito apresentado com uma ótica dos gregos, greco-romana. Mesmo os pais da igreja fizeram assim. Nós queremos um Jesus mais à hebraica, buscamos esse olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas, sem comparação, na literatura e pensamento universal, uma obra única. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você viajar. Nesse estudo, nós temos visto conceitos impressionantes. Durante todo o estudo, né, você vai ver que o centro é o propósito da divindade, o papel das trevas, do erro, da morte, do tempo, compreensão de que todas as coisas convergem para o reino de Deus, e óbvio, se alguém estiver alinhado com este reino igualmente, a compreensão da necessidade convergente da nossa unidade em corpo, emoções, mente e espírito, ao propósito do Criador. E veja, aqui grande desafio, a alma vivente como potencial atual e o espírito vivificante como potencial a ser vivido. E lermos os escritos, né, como composição de mão única, o que é fantástico e causa elevação espiritual. Sempre quando a gente aborda um tema pela primeira vez, a gente explora esses tópicos mais profundamente e eles estão contidos no decorrer do estudo, você vai identificá-los. Continuando, eu queria alertar você sobre o papel das trevas, do mal, da morte, do tempo. A diferença entre Satanás, demônios e diabo, né, nestes estudos. Por quê? Nós comentamos um pouquinho atrás e eu reforço. Esse estudo é um estudo que requer contexto. Né? Então eu vou apresentar para você alguns estudos que nós já fizemos mais profundos e que dão essa perspectiva com uma compreensão hebraica acerca da origem do mal, da origem das trevas, da origem e da necessidade disto para a realização do propósito da divindade. Então, o que eu recomendo a você? Que você volte lá na parábola de Jesus, nas parábolas de Jesus, no episódio de número 7, foi dado lá em 2/8 de 2020, Parábola do Joio e do Trigo, e que você assista essa série toda, se você ainda não assistiu, para você poder compreender esse estudo. Ou então que você procure na nossa playlist um outro curso que é o Amanhecer da Consciência Hebraica, e ali você assista os episódios de 9 a 13. Isso vai ajudar muito você a poder entender esse estudo. Muito bom. O inevitável encontro do ser humano integral são com as trevas em si e no mundo. Então, eu fiz um alinhamento de textos e nós, calmamente, vamos ler estes textos e meditar em profundidade. Se você tiver um mínimo de contato com o teu próprio interior, você vai identificar no teu próprio interior essa natureza contrária, essa natureza de trevas. Né? Ela não é só na consciência hebraica que ela é percebida, né? Na própria psicanálise, no estudo de muitas áreas da mecânica, da física, você percebe uma energia, uma matéria escura, uma energia que se decompõe, uma energia que desfaz todas as coisas. Uma energia que causa desagregação. E há uma energia que promove evolução, que promove vida. Né? Na psicanálise isso foi chamado de libido e thanatos, né? Ou seja, prazer, vida e morte. Se você pegar a sabedoria chinesa, você tem o Taigi, onde tem o branco e o preto, e os dois com pintas diferentes em cada uma das cores. Vocês conhecem o símbolo, não é só digitar o símbolo chinês aí no Google Taigi, você vai ver a imagem. Em toda a ciência, cultura, o papel da luz, das trevas, do bem e do mal é compreendido. Nós aqui não vemos como algo
assim, maniqueísta, né? Ou seja, que há uma distinção exata, né, entre essas duas dimensões. Vou pegar aqui um pouquinho o gráfico e você vai ver nesse nosso gráfico paralelo, você vai ver um pouquinho do que eu estou falando. Para começarmos aí o nosso raciocínio, você vai ver que nós temos primeiro, né, o propósito do Criador, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, né? Gênesis 1, 26, então você vai encontrar esse propósito. A partir disso é que ocorre a descida do verbo que está lá em João, primeiro capítulo, né? O verbo que fez todas as coisas. Manifestação do céu, aqui simbolizado pelo Rio Jordão, o Mar Vermelho, nós temos algo que separa o atemporal do temporal, né? Então seria um símbolo geográfico lá da Palestina, do Oriente Médio, que seria a separação entre tempo e o que está no atemporal, entre celestial e abissal. E aqui a geração do abismo. Aqui, então, o abismo é o próprio Satanás. Os seres abissais são os demônios. E depois, então, a formação do universo. E como nós escrevemos aqui, né, existe um gradiente celestial abissal, ou seja, uma mescla. Né? Aqui na nossa figura está dividido de forma maniqueísta, né? Assim, de um lado é uma coisa, de outro é outra. Mas nós preferimos este conceito aqui. Há um gradiente celestial abissal de luz e trevas que está na própria criação e que está no interior humano. Um dos motivos principais para isso é para que houvesse, no caso dos seres com autoconsciência, e pelo que sabemos, estes seres é o ser humano por enquanto, né? E esse ser que tem autoconsciência alcança o arbítrio por causa dessas duas estruturas. Se houvesse uma só natureza, não haveria arbítrio. Se houvesse apenas essa, não haveria arbítrio. É necessária esta mescla para que haja escolha, decisão. E isto é o ponto central do nosso processo aqui no cosmos. A nossa vida no planeta Terra, este início evolutivo que estamos vivendo. Para alguns que acham que a vida acaba e que não tem mais nada, que a matéria é coincidência, que não há Deus, não há nada, ok, tudo bem. É uma concepção que cada um tem a liberdade de ter. Mas se você é alguém que compreende que há um sentido, há uma dimensão, um propósito, há uma missão, há uma realização, então, nesta realização, é necessário a escolha, é necessário a revelação do ser, é necessário que você opte, que você demonstre para você mesmo o que você é, quem você é, para que você é, de onde você é, para onde você é. E esses são os grandes desafios centrais da nossa vida. Não é propriamente juntar bens, juntar fortuna, adquirir fama, ter um corpo esbelto, ser atrativo para outras pessoas, constituir família, ter filhos, enfim. Tudo isso pode ser bom, não há nada contra nenhuma dessas coisas, mas elas são intermediárias entre o papel central da vida humana, que é a questão da revelação do ser, de você encontrar a tua essência e de você vivê-la por escolha arbitral e consciencial, né? Ou seja, você vai tomar consciência do que representa de fato o teu ser, você vai escolher isso e vai viver isso. Então, os textos que nós vamos ler a seguir, eles envolvem esta formação do ser humano, esta vivência do ser humano e a transformação deste ser humano, a revelação através das trevas e da luz, através do abismo
e do celestial, através do fenômeno sistêmico, orgânico, complexo, autoconsciente, arbitral, que é o homem, que é o ser humano, e que pode então escolher, além dos seus desejos e necessidades, além dos seus instintos, pode escolher a vontade, que significa harmonizar estas instâncias do meu ser com a realização máxima do cosmos. E isso tudo culmina em uma palavra muito desconhecida, que é a palavra amor. Uma palavra integrativa, uma palavra sã, uma palavra que envolve sanidade, que envolve saúde, saúde física, mental, emocional e espiritual. Que não significa propriamente estar doente ou não. Eu sei que a princípio parecem conceitos que não ficam muito claros, né? Mas alguém pode estar biologicamente doente e ser extremamente saudável. E alguém pode estar perfeitamente saudável e ser profundamente doente. Então, saúde e doença, não nos conceitos tradicionais da medicina, mas num conceito mais amplo. De qualquer maneira, sanidade, você estar são, você estar integralizado, significa isso. E as trevas têm um papel, porque você nasce envolvido por esse gradiente, vive a tua infância com isso, desenvolve a tua adolescência através disso, alcança a vida jovem através disso, vai viver a vida adulta, vai envelhecer, e todas essas coisas estarão permeando a tua existência, né? Elas estarão permeando a tua vida. Então vamos ao nosso texto e fazemos algumas reflexões. Esse é um estudo bem profundo e nós vamos fazê-lo de maneira gradativa, interessante. Espero que você se concentre, né? O inevitável encontro do ser humano integral com as trevas em si mesmo. Com a atitude correta, as trevas cumprem seu papel de resplandecer em luz. Olha, essa afirmação, uma afirmação difícil, né? Ou seja, você tem um instrumento cósmico, que seriam as trevas, né? E a questão é a posição que você coloca essa ferramenta. Uma das frases muito interessantes que o Cristo usava, que Jesus usava, é quando ele dizia assim, de retro Satanás. Né? Retro é o que está atrás, né? É a retaguarda, que está adiante, que está à frente de nós, é a vanguarda. Então, quando Jesus fala de retro Satanás, ou seja, ele não significa uma anulação de Satanás, significa um posicionamento, né? Você, abismo, você, trevas, você, tempo, você, matéria, você, conjunto de todas as coisas criadas, devem se colocar na retaguarda e a minha consciência, o crístico, a realização do meu ser, a cosmicidade, a integralidade, a funcionalidade, a saúde, deve estar na vanguarda, dirigindo na vanguarda. Você tem um papel, mas na retaguarda. Se esta ferramenta, que são as trevas, forem colocadas no lugar certo, elas produzirão energia e resplandecerão em luz. E se você conhece a Bíblia e acha que isso não está biblicamente colocado, né? Aguarde e veja as passagens a seguir, onde a escritura hebraica, a consciência hebraica, deixa claro esse movimento.
o inevitável encontro do ser humano integral com as trevas em si e no mundo. Com a atitude correta, as trevas cumprem seu papel de resplandecer em luz. Bom, começamos com Salmo 112:4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Aos justos, né? Ou seja, ajustar é aquilo que encontra encaixe, né? O que é justo? É aquilo que se ajusta. Então ele diz, ora, se você colocar a peça na posição certa, o que é que vai acontecer se você se ajustar, né, ao justo, ou seja, ao ajustado, àquele que coloca as coisas na posição certa, nasce luz aonde? E de quê? Das trevas. Ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é justo. Quem é este ele, né? Ora, este ele pode ser aplicado ao Criador, porque você diz, bom, se foi o Criador que manifestou, que considerou necessário para a realização do seu propósito, que houvesse um plano de antagonismo, então ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que isto tem um papel, mas evidentemente não é o papel para que eu me ajuste às trevas, no sentido de que ela me domine. Na verdade, eu preciso colocá-la na posição correta em minha vida. Então, se você pegar todas as coisas que estão ao teu redor, que são aparentemente negativas, talvez o que seja importante seja você reposicioná-las, né? Então, se você está desempregado, se você sofreu uma separação, se você está vivendo um divórcio, se você teve um luto, perdeu a vida de alguém, se você está numa depressão, está vivendo e atravessando uma doença, um câncer, você está em qualquer que seja a situação de falência, de fracasso, de problemas. Eu sei que é muito difícil ouvir o que eu vou dizer, né? E eu não quero menosprezar a tua dor, nem a tua aflição e nem a angústia que você está vivendo, mas por mais difícil que seja ouvir isso, eu quero respeitosamente dizer a você que se você está vivendo qualquer um desses problemas, se você se posicionar corretamente diante deles, né, o resultado final, o resultado terminal, o resultado último será a resplandecência em luz. Isso, evidentemente, é um ato de fé, acima de tudo. E para que a fé se manifeste, como diz Hebreus 11, nós precisamos de dois elementos, né? De um firme fundamento, ou seja, um conhecimento, e de uma experiência, de uma prova das coisas que eu ainda não vejo, que é a experiência, a dimensão espiritual, né? Então, se você está vivendo qualquer problema, o que eu recomendo para que você consiga esta transcendência? Se aprofunde nas Escrituras, né? Mas se você aprofundar e ficar apenas intelectual, não vai funcionar. Você vai precisar de uma segunda chave, que é a experiência interior com Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach e o seu Ruach Kadosh. Ou seja, você vai precisar ter experiência com o nosso Pai Celestial através de Jesus, o Messias, pelo seu Espírito Santo. Essa é a única possibilidade de que todas as coisas entrem em convergência, que você possa realmente experimentá-las dessa maneira que está escrito aqui. Aos justos nasce a luz nas trevas. O Criador é piedoso, ou seja, o Criador é puro, né? A palavra pio significa pureza. Então, o Criador, em tudo que ele faz, né, ele não faz porque é bom.
Não, não é assim. Ele não está buscando um parâmetro, ele não está buscando acertar, né? É diferente para o Criador. Nós somos assim. Nós procuramos acertar, né? Nós fazemos porque é bom. Não, com ele é diferente. O que ele faz é bom. Né? A natureza do ser dele é de profunda bondade, amor, justiça, equidade, equilíbrio, vida. Então, tudo que ele faz é expressão disto, né? É a realização disto. Então, ele é piedoso e ele é misericordioso. Ou seja, se ele criou as trevas e ele vê a nossa condição de mescla com tudo isso, ele olha para nós com misericórdia. Ele sabe sabe do que somos constituídos e vê as nossas dificuldades. Por isso ele se compadece. Né? E ele também é justo, ou seja, ele é harmonioso, ele é integral. Mantendo a atitude correta, os atos serão transformados pelo poder da graça. Olha, muita gente que vem até Cristo, vem até o Senhor Jesus, entrega a vida a Ele, o aceita, passa por um processo de transformação interna, pode passar por algo que nós chamamos de efeito paraíso, né? Ou seja, a pessoa pensa que por aquele ato ela mudou completamente, todos ao redor dela mudaram completamente, então todos que estão na igreja são perfeitos, ela também a partir de agora é perfeita e tudo foi modificado. Né? Ok, numa visão de profundíssimo prazo, né, no sentido até do atemporal, concordo com isso. Todos se lucificarão, serão transformados em luz. Né? Mas, entretanto, porém, todavia, isto que acontece no nosso interior necessita de que haja um aperfeiçoamento, um trabalho, um crescimento, um desenvolvimento. E enquanto esta maturidade não acontece, nós passamos por muitas etapas. Então, o que você não vai conseguir manter de atitude, você pode manter de ato. Então, veja bem, mantendo a atitude correta, os atos serão transformados. Então, assim, você ainda agirá de maneira imperfeita e incorreta, provavelmente até o fim da tua vida. Não há um homem que elimine isso completamente. Só um fez isso, que é o Messias de Israel. Mas, se você mantiver a atitude em relação à luz, né, ou seja, se você tiver um discernimento claro do que está errado em você, do que está errado no mundo, né, e mantiver a tua atitude em humildade ao Criador perfeita em relação a isso, esta atitude, que inclusive é fruto do próprio Espírito de Yeshua HaMashiach, né, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, dentro de você. O que faz você não se sentir mais confortável com o erro, confortável com as trevas que há em você, é a luz que há em você. É a tua consciência agora tendo sido transportada para o reino de luz. Né? Então, esta dinâmica é importante que você compreenda para que você consiga ter misericórdia de você mesmo e para que você possa ter compaixão e misericórdia do mundo, das pessoas, de todas as pessoas, independente do que elas façam, você possa compreendê-las, compreender o ser humano. Para isso, nós precisamos voltar aqui para o nosso gráfico e irmos para o gráfico do ser humano. E ali eu queria, mais uma vez, colocar para você um raciocínio importante. Né? Você nasce com a tua consciência a partir do abismo, por isso que o mundo jaz no maligno e todo homem nasce morto espiritualmente. E por isso que é necessária a metanoia, ou a conversão. A tua consciência, a princípio, é gerada aqui, na natureza anticrística, que é representada no Apocalipse por aquela besta e pela prostituta sentada em cima da besta. Né? A prostituta é a natureza humana, a besta
esta dimensão do abismo. Mas você também nasceu hereditariamente com uma qualidade crística, que já vem dos teus antepassados, e ela fica bombardeando esta natureza, procurando conquistar a tua consciência. A ação tanto dos anjos, de Deus e do próprio Espírito de Jesus que habita dentro de você, nesta qualidade crística, bombardeia até o momento em que você faz a entrega, que você se converte, que você aceita o Messias como o único que pode resolver essa equação. E quando isso acontece, então cumpre-se aquele versículo que diz: Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A tua consciência é retirada de você mesmo, do inferno que há em você, e é colocada no céu que há em você. Mas o abismo para? Não. Agora é ele que fica bombardeando a tua consciência, a tua natureza, procurando atrair de volta a tua consciência para o abismo e para as trevas. E qual é o principal argumento dele? Que você não é digno, que você não é merecedor, que você não tem condições, que você jamais pertencerá ao reino dos céus, que você não é amado, que você não é eleito, que você não é escolhido, que você não é preferido, que você não tem condições de viver isto. E ele te acusa e te prova que pelos teus atos você jamais será pertencente ao reino de Deus. E muitas pessoas caem nessa história, né, por não terem conhecimento. Então se sentem indignas e abandonam o Evangelho porque estão fazendo coisas que são impróprias. Mas elas esquecem que elas só consideram aquilo impróprio e elas se entristecem pelo que fazem, porque o Espírito de Yeshua está no seu interior. A consciência delas é governada agora pelo crístico, mas ela continua com a natureza anticrística, com atitudes, com atos que não correspondem à atitude dela. Ela tem uma atitude correta, mas os atos não correspondem. Mas isto é que entra em providência a graça de Deus. A graça faz com que isto seja coberto, que os pecados sejam perdoados, tá? De maneira que a gente percebe, né, muitas vezes as pessoas questionam: ora, se vocês são pecadores e nós que não aceitamos a Cristo são pecadores, qual a diferença? Bom, realmente, no sentido do pecado, nenhuma, né? Nós somos pecadores e quem não aceita Cristo também é. Só que tem uma diferença: nós não nos alegramos, não queremos, não elegemos, não gostamos, nós nos entristecemos, lamentamos o que não está de acordo com a luz, o que não está de acordo com as Escrituras. Nós confessamos isso, nós pedimos perdão, nós perdoamos, nós restituímos, porque sabemos da nossa impossibilidade. Essa é a grande diferença. E há uma dependência de nós, do Criador e do seu Messias, para que nós possamos realizar o propósito da vida. E é por graça, por amor, por compaixão e por misericórdia do Altíssimo, né? Como os muçulmanos dizem maravilhosamente, Alá, o misericordioso, né? E os hebreus diriam Yahvé, o misericordioso. Ele conhece a nossa miséria. Então vejam, neste gráfico você vê como que as trevas acabam produzindo a luz. Por quê? Porque as trevas deixam você triste e você, com a consciência aqui, vai buscar mais o Criador, confessando os seus pecados, ficando humilde, quebrando toda a tua arrogância, quebrando a tua prepotência, quebrando o teu sentido de controle, de perfeccionismo, quebrando o teu sentido de manipulação, quebrando a tua religiosidade, quebrando a tua moralidade, fazendo com que você busque a misericórdia, a graça, a ética do Criador, que vai transformar o teu ser pela graça. Então vejam, é neste sentido que esses textos se aplicam.
quando você vê aqui no texto. Mantendo a atitude correta, os atos serão transformados pelo poder da graça. Então a minha atitude já é perfeita, os meus atos não. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada. Não é o meu ego, não é a minha força, não é aquilo que eu faço. Não, o Senhor em mim é a minha lâmpada, ou seja, Ele é o contenedor da luz. E o Senhor ilumina as minhas trevas. Olha lá, as trevas continuam lá, mas elas são iluminadas, né? Então há uma mudança, uma maturidade, uma transformação. Ora lá, isso está em Samuel, 2 Samuel 22, 29. Olha o que está em Salmo. Porque tu acenderás a minha candeia. Ou seja, a luz é própria tua? Não. Alguma coisa é tua? Candeia é tua? Sim, te foi emprestada a candeia. Mas ela tem luz? Ela tem fogo próprio? Não. De onde ele vem? O Senhor Deus é que iluminará as minhas trevas. Então as trevas serão iluminadas paulatinamente, você crescerá, se desenvolverá? Sim. Olha o que está lá em Salmo 107. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Você sente dificuldades físicas, emocionais, em sentimentos, desejos e afetos? Você tem dificuldades mentais? Você tem dificuldades espirituais? Então você vai ser livre pelo Senhor que te livra. Tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Você pode ser liberto. Há esta possibilidade. Mas tudo isso é algo que pertence ao sagrado. Diante da graça, os sacerdotes não podem operar. Nós somos habitação de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Reis 8, 11 e 12. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Olha a profundidade dessa passagem, né? Você percebe? O templo está representando a vida humana. Quem é o verdadeiro templo da divindade? É o ser humano. Há uma frase de Jesus que revela isso, ele diz, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. As pessoas pensavam que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava querendo dizer este templo, é que ele estava no templo quando disse essa frase. Então as pessoas não distinguiram entre o templo externo e o verdadeiro templo. O templo de Salomão é um símbolo do verdadeiro templo que está sendo construído por bilhões de anos pela própria divindade. E o que é este templo? Quem é este templo? Somos nós. Nós estamos sendo gerados, construídos arquitetonicamente pela engenharia da divindade, pela decoração da sabedoria dela, como templos da suprema divindade. Então, este templo foi cheio de uma tamanha glória que os sacerdotes não podiam se mexer, não podiam ficar de pé. Então, diante da graça de Deus, não há trabalho sacerdotal. Ali, a graça, ela eliminou a capacidade humana de poder oferecer algo a Deus. A glória de Deus era dada pela graça, ela enchia o templo. E quando ela encheu o templo, Salomão disse, olha, é real, o próprio Criador disse que ele habitaria nas trevas. Olha o que fala aqui a parte final, né? O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Então, nós somos essas trevas que são habitadas por Deus e transformadas por Deus. E os textos continuam. O conceito de colocar as coisas do tempo a serviço da realização do ser humano. Lembra-se que nós estamos vendo a parábola onde a frase central é angariai amigos nos céus com os tesouros da iniquidade. O que é o tesouro da iniquidade? O valor da iniquidade. Tesouro é uma coisa valorosa. Ora, como que a iniquidade pode ter valor? Evidentemente, se as trevas foram criadas pelo Criador,
se aquilo que é iníquo, ou seja, aquilo que é do tempo, aquilo que é imperfeito, aquilo que está nas trevas, foi manifestado pelo próprio Yahvé Elohim Adonai com o propósito de gerar seus filhos, então eu angario amigos nos céus, colocando a peça da iniquidade, a peça da imperfeição, a peça do pecado, a peça do erro no lugar certo. E ela no lugar certo promove o que em mim? Humildade, arrependimento, constrição, o desejo de mudança, inconformidade com aquilo que é mal, que é ruim. Eu denuncio aquilo em mim, eu denuncio aquilo no mundo, e eu não me associo mais com aquilo voluntariamente. Em atos, sim, porque eu sou imperfeito, e quem diz que não tem pecado é mentiroso, e não há verdade nele. Mas eu uso aquilo para quebrar o meu interior egocêntrico, moralista, religioso, e humildemente, pela compaixão, graça, misericórdia e amor de Deus, eu confesso as minhas falhas, uso perdão para com aqueles que também se arrependem, uso de misericórdia para comigo mesmo, e tudo isso faz com que em graça e amor eu possa crescer no Criador. Então os textos continuam assim: o cordeiro era oferecido tanto quanto o bode. Se a sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito, oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. Levíticos 1:10. Ora, nós sabemos, né, que o cordeiro, tanto quanto a ovelha, é o símbolo dos discípulos de Deus, né, de Jesus, daqueles que têm aspiração pelo divino, sagrado, pela ética. Sabemos que o bode representa as trevas. Só que a religião, ela sempre acha que quando uma pessoa se ilumina, ela fica totalmente lucificada. Isso não é correto, né? Nós somos a ovelha e o bode. O bode está dentro de nós, o cabrito está dentro de nós, a ovelha e o cordeiro estão dentro de nós. Este fato de que eles oferecessem ou bode ou cabrito perfeitos, essa perfeição, primeiro, em atos e atitudes, só teve um ser humano que pôde viver isso, que foi o Messias, do nascimento até a morte. Agora, nós podemos viver, depois da nossa metanoia, da nossa conversão, da nossa entrega à vida espiritual, nós podemos viver numa atitude correta, mas os nossos atos ainda são imperfeitos. E o que é dito para nós? Para trazermos o nosso cordeiro, mas também trazermos o nosso bode no altar de Deus e não nos envergonharmos por isso, mas trazermos e oferecermos a Deus, oferecermos ao sagrado as nossas naturezas como um todo, o crístico, o anticrístico, tudo convergido para o reino de Deus. A verticalização da serpente simbolizando a integralidade do Messias. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Números 21, 4, 9. Ora, nós sabemos que a serpente é o símbolo das trevas, é o símbolo da horizontalidade, é o símbolo do tempo, é o símbolo do abismo. Mas aqui há dois movimentos diferentes. A serpente não é mais horizontal, ela é verticalizada. Então ela é colocada numa haste vertical. Então, o que foi isso? Colocar as trevas, os tesouros da iniquidade, totalmente a serviço da luz, do vertical. Quem pôde realizar isso? O único homem que realizou integralmente é o Messias, mas todos nós somos convidados a realizar parcialmente isso. Você é convidado para isso, para utilizar tudo que há na tua vida de contrário e colocar a serviço do reino de Deus. E o fogo, né, veja que era uma serpente que ardia em fogo. O fogo é o símbolo da transformação. No laboratório químico é a peça fundamental que faz com que os elementos mudem de natureza. Então, a serpente ardente verticalizada é a qualidade anticrística,
o abismo, as trevas, colocado totalmente a serviço do reino de Deus, transformado pelo fogo do Espírito do Criador e verticalizado, ou seja, posto completamente a serviço do Criador. E vemos a confirmação de que realmente o Messias é a serpente verticalizada em Filipenses 2,3. Está escrito no verso 14. 12, Filipenses 2, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Talvez essa passagem esteja anotada errada, não é Filipenses, eu acho que é João. Eu vou depois verificar direitinho, mas a passagem está correta. A referência talvez precise ser corrigida. Então, Jesus, o Messias, é a serpente verticalizada. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos pegar essa passagem certinha, e fazemos aqui a correção. Só um instante. E nós já corrigimos. A passagem correta está João 3,14. Então aqui nós mudamos para João 3, verso 14. Agora você tem a referência certinha. E nós vamos pegá-la aqui corretamente. Só um instante. Agora sim. Maravilha. Agora temos a passagem certa. Jesus, o Messias, e a serpente verticalizada. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele exerça fé, ou creia, a palavra correta é exercer fé, que é melhor do que crença, tenha a vida eterna. Então, lá com os israelitas, o que acontecia? Começaram a haver serpentes que picavam e os homens que eram mordidos morriam instantaneamente. E muita gente estava morrendo. Então o povo clamou a Moisés, ele orou e Yahvé deu esta solução, verticalizar a serpente. Todo que olhava para a serpente verticalizada, o veneno não fazia efeito. Então, nós nascemos com um veneno mortal, que nos leva à desintegração, à não unidade com o Criador. Mas se nós olharmos para o Messias, que é o próprio fogo do Espírito, e aquele que realizou o propósito do Criador, então este veneno em nós perde o efeito e nós podemos vivenciar a evolução rumo ao infinito, a vida rumo ao infinito. Nós vamos ficar por aqui. Eu acredito que nós tivemos uma grande meditação, que isso tudo estimule o teu interior, que você possa enfrentar coisas difíceis da vida, coisas difíceis da nossa existência, do dia a dia, decepções com você mesmo, decepções com os outros também, que você possa misturar tudo isso com a graça, o amor, a compaixão e a misericórdia divina. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e queríamos que você acessasse o YouTube, deixasse o teu like, fizesse algum comentário, indique o nosso canal para alguém que possa se beneficiar com essa reflexão, com esse estudo. Nós estamos também no Telegram, é só você instalar
e procurar a Consciência Hebraica, lá tem a biblioteca de tudo que nós já publicamos, e também estamos no Instagram e Facebook, rede que precisamos ir melhorando. Desejamos que a vida toque o teu coração, que essas reflexões transformem o teu interior, que você encontre a graça, a compaixão, o amor e a misericórdia de Yahvé Elohim Adonai e de Yeshua HaMashiach, no seu Ruach Kadosh, ou seja, nosso Pai Celestial amado em seu Filho Jesus, e o Espírito Santo do Senhor Jesus, que pode transformar a nossa vida, nos levar a uma outra dimensão. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja no teu interior. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos nesse tema tão interessante e transformador. Um grande abraço.